Convido os irmãos a abrirem 1 Timóteo, no capítulo 3. Sempre que precisamos falar acerca da igreja, um dos textos que primeiro vem à minha mente é este, no capítulo 3. Entre os versículos 14 e o 16. Eu gostaria de ler mais uma vez, nós já lemos algumas vezes juntos este texto, já meditamos nele, mas nunca é demais repetir as mesmas coisas e para mim também não é um sofrimento de maneira nenhuma, não é um problema repetir as mesmas verdades. Na verdade é uma segurança para mim e para os irmãos que eu repita também essas mesmas coisas, que nós leiamos juntos de novo as mesmas verdades, as quais precisamos lembrar. Eu gostaria de orar neste momento, orar por nós aqui, por aqueles que não podem estar connosco, orar por essas pessoas que estão a sofrer e algumas que já partiram estão num lugar muito melhor, alguns que no meio destas situações difíceis, de acidentes que acontecem, tragédias que abalam as nossas vidas, mas que encontram finalmente a paz e se libertam da luta contra o pecado, contra este sistema e descansam em Cristo. Ao pensar nestas tragédias, ao ouvir acerca do testemunho, da leitura partilhada das irmãs, do luto, e não é difícil lidar com isso, eu disse à Graça, tenho dito aos meus filhos, nós precisamos nos preparar. Não é se esses momentos vão chegar, é para quando eles chegarem. Porque eles vão chegar. Momentos difíceis, momentos de tribulação, momentos de sofrimento vão chegar. Nós sabemos disso. Nós vamos ter momentos de grande tristeza. Então, quando eles chegarem, que os nossos corações estejam alicerçados nessa rocha, nessa pedra preciosa que é Cristo. Para que, embora choremos, embora lamentemos, mas encontramos alegria, esperança, nós encontramos poder e força em Cristo. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra que está aberta para nós lermos e aprendermos acerca da Tua vontade para nós que estamos unidos, ajuntados como igreja. E sabemos, ó Deus, também à luz desta carta que foi escrita, que Tu queres que nós priorizemos a oração. E que oremos por todos os homens, por todas as pessoas. E por aqueles especialmente que estão a sofrer, e nós temos recebido notícias de pessoas que estão a sofrer muito. Tragédias que têm ocorrido na terra. Pecado que tem se multiplicado entre governantes e que tem conduzido os seus povos à miséria, os seus povos a momentos de grande angústia. Sabemos, ó Deus, que a morte tem afetado muitas famílias próximas a nós. E nós lamentamos e sofremos e queremos nesta hora interceder e pedir, ó Deus, a Tua intervenção misericordiosa nos corações dessas pessoas, trazendo Cristo, trazendo notícias acerca do Evangelho, da vida eterna, da esperança que há para além da morte, da possibilidade que há de aprendermos no meio destas circunstâncias difíceis que vivemos. E o nosso pedido é que a nós, que nos tem sido preservado do sofrimento, e por isso estamos aqui com saúde, e estamos aqui apesar de lutos e apesar de dificuldades, estamos aqui com a capacidade de abrir o livro que está diante de nós, a Tua Palavra, e aprender. É um momento de nos prepararmos para esses momentos, para esses outros momentos de dificuldade que certamente nós teremos, quer na nossa vida pessoal, quer por acompanharmos outras pessoas, momentos de luto, momentos de doença, momentos de frustração e de profunda tristeza, de angústia, ocorrerão. E nós pedimos a Deus que nos prepares agora, nestas horas de paz, de calmaria, estas horas e num ambiente como este tão propício,
para nos ensinarmos a sermos realmente tua igreja, a sermos fiéis, como queremos ser na leitura deste texto nesta manhã. Pedimos que assim seja no restante deste dia e nesta semana. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, querido no mundo, recebido acima na glória. A Bíblia, e especialmente esta carta, tem-nos dado uma visão do que é uma igreja bíblica, uma igreja saudável, uma igreja neotestamentária santa. E nós temos essa visão, nós temos esse desejo, esse pedido que temos feito ao Senhor, que Ele nos permita ser neste lugar, neste país, uma igreja assim. Baseada no Novo Testamento, na nova aliança feita no sangue vertido pelo Senhor Jesus Cristo. Uma igreja saudável, uma igreja submissa a Jesus Cristo, que trabalha seriamente e que persevera fielmente no seu primeiro amor. E esta expressão vai dizer que Cristo está em primeiro lugar, buscar o reino em primeiro lugar, colocar Deus em primeiro. E é esse o primeiro amor, e é nesse lugar que Ele deve estar. Servindo na evangelização, usando as ferramentas, os recursos, as palavras, as nossas vidas para mostrar o Evangelho, explicar o Evangelho que está perto de nós. E que tudo seja feito para a glória do Senhor, até as pequenas coisas. Como é que eu posso fazer isto? Para que o Senhor seja honrado, santificado, para que Ele seja exaltado. Como é que Ele pode ser agradado na minha vida e fazendo isto que eu estou a fazer? E a nossa missão é aquela que é de todos os discípulos, de todos os crentes, de toda a igreja, fazer discípulos também. Jesus falou com os discípulos e falou com aqueles que constituíam a primeira igreja, fazer discípulos. Essa é a nossa missão, é o nosso trabalho, fazer discípulos. Batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. É essa a nossa missão, o nosso trabalho. Ora, nós acreditamos que para se ser uma igreja bíblica, e isto significa ser uma igreja saudável, ou para fazer parte dela, é preciso, acima de tudo, e esta afirmação está no centro desta carta, e no centro destas marcas, destas características que nós anotamos, e já falamos sobre elas algumas vezes, extraídas desta primeira carta de Paulo a Timóteo, mas é preciso ter Cristo no centro. É preciso falar de Jesus, é preciso mencionar o exemplo de Jesus, é preciso lembrar a vontade dele, como agradá-lo. É preciso que o Misael diga mais vezes João 15, 14 no nosso meio. Sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. É o que Jesus manda, é o que Ele quer, é o que lhe agrada, é isso que tem que estar no centro das nossas conversas, é o que Ele revelou. E é assim que nós vamos ser uma igreja saudável. Evidentemente grande é o mistério da piedade. E foi Deus que se manifestou em carne. Jesus é a manifestação de Deus. Este é o mistério que foi revelado e que nós ouvimos e que nós pregamos. Jesus é apresentado nesta carta como a nossa esperança, em quem há fé e amor. Ele é o nosso Senhor. Ele veio para salvar os pecadores. Ele é perfeitamente paciente. Ele é longânimo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E Ele irá voltar. Ele irá manifestar-se novamente. Um dos princípios mais importantes da Escritura é a afirmação de que Jesus Cristo é totalmente suficiente para todas as questões de vida e santidade.
Ele é suficiente para a criação, salvação, santificação e glorificação. Ele é tão puro que não há nele nenhum defeito, mancha, sinal de pecado, desonra, mentira, engano, corrupção, erro ou imperfeição. Ele é tão completo que não há outro Deus além dele. Ele é o único Filho amado, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão nele. A plenitude de Deus habita corporalmente nele. Ele é herdeiro de todas as coisas, ele criou todas as coisas e todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele e para ele. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o primogênito de toda a criação, ele é a representação exata de Deus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o sol que ilumina, o médico que cura, a coluna de fogo que defende, o amigo que conforta, a pérola que enriquece, a arca que suporta e a rocha que sustém sob as maiores pressões. Ele está assentado à direita do trono da majestade nas alturas. Ele é superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão, superior a Josué, superior a Melquisedeque, superior a todos os profetas, maior que Satanás e mais forte do que a morte. Ele é o primeiro e o último. Ele é o imaculado Cordeiro de Deus, ele é a nossa paz, ele é a nossa esperança, ele é a nossa vida, ele é o caminho vivo e verdadeiro, ele é a força de Israel. Jesus é a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ele é fiel e verdadeiro, ele é o autor e consumador da nossa fé, ele é o autor da nossa salvação, ele é o vencedor, ele é o servo do Senhor, ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o servo justo. Ele é o Senhor dos exércitos, o Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. Ele é o homem de dores. Ele é a luz. Ele é o Filho do homem. Ele é a videira verdadeira. Ele é o pão da vida. Ele é a porta. Ele é o Senhor. Ele é profeta, sacerdote e rei. Ele é o nosso descanso sabático. Ele é a nossa justiça. Ele é maravilhoso conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Ele é o nosso supremo pastor. Ele é o Senhor das nações. Ele é o leão de Judá, a palavra viva, a rocha da salvação, o Espírito eterno. Ele é anterior a tudo, Criador e Consolador, Messias. E Ele é o grande eu sou. Jesus tem que estar no centro. Jesus tem que estar nas nossas mentes, nos nossos corações, nos nossos pensamentos. Jesus tem que ser exaltado, tem que ser lembrado. É assim que nós vamos fazer das nossas vidas, vidas saudáveis, vidas mais santas, mais puras, também mais úteis. Nós acreditamos que para se ser uma igreja bíblica, para se fazer parte dela, é preciso ter Jesus no centro. E por isso que na próxima quarta-feira nós vamos estudar a doutrina, vamos saber o que é que Jesus diz e o que é que a Bíblia diz acerca de Jesus, o que é que Jesus diz acerca dele mesmo. Alguns dos temas que vão ser abordados a partir da próxima quarta-feira é a pré-existência de Cristo, ou seja, antes de nós existirmos, antes de existir a criação como nós a conhecemos, o universo, Jesus já existia. Vamos ler acerca disso na Bíblia, a sua encarnação, a sua humanidade, a sua divindade, a sua vida na terra, a kenosis. Vocês se lembram desta palavra que é o significado? O esvaziamento de Deus, quando Ele se esvaziou a sua glória para poder habitar entre nós. A sua impecabilidade, sem pecado, a sua morte, isto acerca da doutrina da salvação, a sua ressurreição, a sua ascensão, o seu ministério atual, o que é que Ele faz agora? E a sua volta vai ser mencionada, mas ela é estudada mais profundamente num outro momento, quando se estuda a escatologia, a doutrina das últimas coisas. Mas fazendo um resumo dessas características, dessas marcas, daquilo que nós, à luz desta carta, nós acreditamos ser marcas de uma igreja bíblica, uma igreja saudável. A primeira, nós já vimos, é ser coerente com o seu caráter de casa de Deus. Está aqui no centro desta carta, este versículo que nos apresenta o versículo 15 de 1 Timóteo 3, quando diz como se deve
proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então esta palavra tem me incomodado muito, tem me perturbado, também me encorajado a mudanças. A palavra coerência. E não é de agora que nós a usamos, mas temos a necessidade de a resgatar. Eu sinto a necessidade de enfatizar, por isso ela está a negrito. Ser coerente. Se nós dizemos que somos igreja, queremos ser igreja, e se nós dizemos que somos de Jesus, nós precisamos ser coerentes. E a palavra coerência é quando há uma correspondência com a realidade. Aquilo que se diz é o que se faz. Há verdade, há integridade, e nós precisamos ser coerentes. Se queremos ser uma igreja saudável, uma igreja realmente bíblica, nós precisamos ser coerentes. Com esse caráter de ser casa de Deus. Deus habita em mim, Deus habita em nós. Então, há necessidade de santidade, de santificação. E mencionamos alguns aspectos sobre a forma de nos vestirmos e cuidado com a saúde física. Outra característica é a sã doutrina, conhecer e praticar a palavra. Crescer para se tornar um exemplo, número 3. E vimos Paulo como um modelo. Estar um modelo de alguém que é um exemplo para outros, como para Timóteo, seu filho. Número 4, estar disponível para ir e fazer discípulos, ter esperança no Senhor, honrar ou adorar a Deus com base no nome Timóteo, que significa aquele que honra a Deus. E cooperação, ter cooperadores. Para ser uma igreja saudável é preciso cooperação, é preciso trabalhar junto com outras pessoas, ter cooperadores e ser. Número 8, viver, entender e usar a saudação cristã bíblica, reconhecer a bondosa generosidade divina, ter Jesus Cristo no centro, praticar a admoestação, praticar a disciplina bíblica, fazer da oração uma prioridade, isto é, combater o bom combate, a oração e santificação com base nas Escrituras, com base nas profecias. Número 14, identificar e consagrar uma liderança masculina bíblica. Número 15, entender, viver e defender o conceito de complementaridade, perceber o casamento e o alimento como algo bom que Deus criou para ser recebido com ações de graças, valorizar o trabalho diligente, exercer piedade e generosidade com os necessitados, honrar o presbitério, aprender a viver o contentamento e acumular tesouros no céu, valorizando a mansidão e a humildade. Estas 21 características que nós conseguimos identificar ao ler esta carta quando estudamos em pormenor e que descrevem aquilo que Paulo, inspirado pelo Senhor, escreveu a Timóteo para ensinar como ser igreja, como proceder na casa de Deus. São assuntos que ele aborda nesta carta, que instrui e que são instrução para nós. Eu gostaria de voltar um pouco atrás e destacar aqui duas destas características de uma igreja saudável. Identificar e considerar uma liderança masculina bíblica. E o número 19, honrar o presbitério, os presbíteros. O presbítero, o pastor, os pastores, os presbíteros da igreja. E aqui mencionar o texto de Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12. Ele, o Senhor, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a figura pastoral, a figura dos pastores, dos presbíteros, nós sabemos que o ideal bíblico é uma pluralidade de liderança. É haver mais do que um pastor, mais do que um presbítero. Contudo, nós sabemos também que na prática há necessidade de que alguém assuma a responsabilidade da liderança desse grupo de presbíteros. Nós vemos e pela prática temos aprendido, pela história da igreja, nós temos percebido como tem sido difícil as igrejas que não se reúnem desta forma, que não se organizam desta forma, de encontrarem essa harmonia, de fazerem esse trabalho, de conduzirem a igreja, conduzirem
as pessoas na adoração genuína, verdadeira a Deus, e como sentem falta. Como esses irmãos e testemunhos que me têm chegado, pessoas que rejeitam a figura pastoral e agora estão perdidos, porque não têm pastores, não têm líderes, porque querem essa liderança partilhada, e por ser tão partilhada, ela acaba por não acontecer. É verdade que Jesus é o líder, e tem que ser. Jesus é o supremo pastor, e não pode deixar de ser. Mas é preciso que haja uma identificação de homens de Deus, que buscam Deus em oração e que conhecem a palavra, e que podem trazer palavra de Deus quando abrirem a sua boca, serem boca de Deus. E que assumam esse papel. E que corram esse risco de verem o seu corpo ser desgastado, a sua saúde ser desgastada. Mas que sirvam ao Senhor, que se entreguem ao Senhor, para conhecer a sua palavra, gastar tempo com Ele, e que se deixem gastar e que se deixem usar pelo Senhor. Essa obra de edificar o corpo de Cristo, de servir a igreja, de aperfeiçoar os santos. Isso é um dom que Deus dá à igreja. Por isso os pastores têm que ser valorizados. E os jovens têm que perceber que há muita dignidade e muita honra em servir ao Senhor desta forma e neste papel. É trabalhoso, sem dúvida, a responsabilidade é muito grande, mas é uma nobre função no corpo de Cristo. E desejar, almejar este papel é algo que deve ser nutrido nas nossas crianças, nos nossos jovens, nos homens de uma igreja saudável, que quer ser saudável. Então, é muito mais fácil querer que outras pessoas façam, é muito mais fácil querer repartir, e a tendência é essa, distribuir as tarefas e as responsabilidades. Mas quando não há pessoas disponíveis, quando é tão difícil achar homens capacitados e disponíveis para servir, a igreja sente. As igrejas que estão sem pastor, elas começam a enfraquecer-se. Porque não há ensino, porque não há pastoreio, elas vão se enfraquecendo, elas vão se desestruturando. Os ministérios não vão se realizando. E isso traz doenças. E até tem chegado à morte de várias igrejas locais. Porque não tem havido uma consagração de uma liderança masculina bíblica e não tem havido uma honra para este lugar, esta figura que é do presbítero, do pastor da igreja. Havia alguns problemas na igreja de Éfeso. Havia falsa doutrina, falsos mestres, falsos pastores, portanto, falsos irmãos. Isso percebe-se pelos conselhos, as advertências que Paulo escreve a Timóteo. Havia desordem na adoração, havia coisas que não estavam exatamente na ordem que Deus entendia, e por isso usou Paulo ou Deus queria, Deus desejava, e por isso usou Paulo para escrever a Timóteo, para corrigir algumas coisas na igreja de Éfeso, e também para nos auxiliar a nós, a pormos as coisas no seu devido lugar. Havia problemas com os líderes, portanto, a necessidade de líderes qualificados. E também havia problema com o materialismo, o amor ao dinheiro, valorização das coisas materiais. E por isso estas coisas foram escritas. A palavra de Deus chegou até Éfeso por meio de Timóteo e de Paulo, porque havia problemas. E nós também temos problemas aqui. Nós também temos dificuldades e por isso nós precisamos de ler aquilo que está escrito. Nós precisamos voltar aos fundamentos. Nós somos daqueles que escolheram acreditar na Bíblia. Porque a Bíblia é uma coleção confiável de documentos históricos, escritos por testemunhas oculares que viveram no tempo de outras testemunhas oculares, que aconteceram como cumprimento de profecias específicas. Esses eventos sobrenaturais. Essas coisas que estão além da nossa compreensão humana.
mas foram escritos por pessoas que os viram acontecer, nomeadamente, e mais importante deles, a ressurreição de Jesus Cristo. E esses acontecimentos, eles reivindicam ser ação divina, atuação divina. Não invenção humana, não são meras histórias, como eu ouvi esta semana alguém dizer, lá no lugar onde eu pratico ginástica, a pessoa disse, a Bíblia são só histórias. Que algumas pessoas desejam acreditar, outras preferem não acreditar. É verdade se são histórias, é verdade que são relatos, mas relatos verídicos, são relatos verdadeiros. São coisas extraordinárias que mudaram a vida de pessoas que as viram. Tocaram em Jesus ressurreto, viram-no a falar, viram-no a comer, viram-no a subir aos céus. E por causa dessa visão e por causa desse testemunho ocular, estavam dispostas depois a viver por Ele e a morrer por Ele, a se sacrificar por Ele. Por isso é nisso que nós acreditamos. É por isso que acreditamos na Bíblia. Porque tudo que foi escrito para o nosso ensino. Para que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Esperança de que podemos ser sim uma igreja saudável, uma igreja bíblica, podemos ser uma igreja que Deus usa neste lugar. É por isso que estamos a ler este tipo de literatura, a Igreja de Cristo, à maneira de Cristo. E o irmão Paul, ele disse que escreveu este livro consultando apenas as Escrituras. É claro que ele conhece muito da história da Igreja, tem estudado muito acerca da história da Igreja, tem muito da sua experiência como missionário, mas é um olhar para as Escrituras, para trazer o que Deus diz acerca da Igreja. E no capítulo 40 deste livro eu quero partilhar alguns pensamentos que li neste livro, que tem este título, e ele ainda não está publicado, acho eu, pelo menos chegou-nos uma cópia em inglês, mas o título é A Igreja de Cristo, à maneira de Cristo. E no capítulo 40, o título é Submissão às Escrituras. E o irmão começa por dizer assim, é uma prática comum nos nossos dias, em muitas igrejas, adaptar o culto de adoração em função daquilo que atrairá a congregação, que vai deixar as pessoas que fazem parte da igreja mais satisfeitas, ou que atrairá a cultura perdida da igreja, que a igreja está a procurar alcançar, o tipo de pessoas que estão à volta da igreja. Embora tais intenções possam ser consideradas nobres, elas não deixam de estar equivocadas e, em última análise, atrapalharão o avanço da grande comissão. Aqueles que buscam adequar os seus cultos ou as reuniões da igreja a qualquer padrão que não seja as Escrituras, podem ser culpados de estarem a fazer algumas das seguintes suposições erradas. As pessoas que estão a procurar agradar o mundo, fazer as coisas desta forma, poderão estar a supor o seguinte, e as suposições são estas, que a reunião da igreja é principalmente evangelística e deve ser adaptada para atrair e ser agradável ou inofensiva à cultura perdida que está à sua volta. E, irmãos, eu confesso que este tipo de pensamento, isto ocorre. Isto é algo que me incomoda, que me perturba. É algo que muitas vezes me constrange. E crentes que já nos visitaram no passado dizerem que determinado comportamento que nós adotamos por acreditarmos ser bíblico é algo chocante, é algo que choca e nem convidaria uma visita para a nossa igreja, porque se visse a forma como nós nos reunimos, ficariam chocadas as visitas. Isso é algo que mexe comigo. É algo que me incomoda. É algo que me faz pensar, mas será que devemos mudar alguma coisa? Devemos adaptar para que não choque? E nessas tentativas de algumas adaptações, eu creio que nos afastamos do ideal de Deus e do padrão de Deus e caímos em algumas incoerências que me têm acusado, a minha própria consciência me tem perturbado. E eu tenho confessado ao Senhor e tenho dito ao Senhor, eu quero aprender, eu realmente quero ser conduzido para poder conduzir os irmãos que aqui se reúnem
de uma forma que te seja realmente agradável a ti e que seja fiel a ti. Outra suposição errada é esta, que a reunião da igreja é principalmente para a igreja e deve ser adaptada à cultura dos seus membros. Este é outro equívoco. É tentar agradar apenas aos irmãos e adaptar a cultura em função da congregação. Outro equívoco, outra suposição errada, que Deus não está preocupado com a ordem da adoração ou simplesmente Ele não revelou a sua vontade em relação a este assunto. Ou seja, que a ordem da adoração, os elementos do culto não importam para Deus. É uma suposição errada. Por quê? Porque importam. Nós já vamos ver alguns dos textos que claramente apresentam elementos da adoração que importam para o Senhor. A quarta e última suposição mencionada pelo irmão Paul é essa, que os líderes da igreja tenham recebido a liberdade de determinar a ordem da adoração de acordo com a sua própria opinião sobre o que a igreja e o mundo precisam. Então, que sejam os líderes a chegar às suas próprias conclusões e achar o que é melhor, o que é que eles acham melhor. É por isso que é necessário considerar algumas diretrizes que são encontradas nas Escrituras, direções, diretrizes, conselhos, orientações, pelas quais nós devemos ordenar as nossas reuniões. No entanto, nós devemos estar totalmente convencidos, em primeiro lugar e fundamentalmente, e este é o fundamento. E sem este fundamento, que é Cristo no centro, e esta ideia que vai ser lançada agora, e que nós temos repetido várias vezes, nós precisamos estar totalmente convencidos de que a sabedoria de Deus deve governar em todos os assuntos e que o nosso proceder, a nossa conduta na igreja, deve estar de acordo com o que Ele revelou nas Escrituras. É o que está escrito. É esse o fundamento. É Cristo e o que está revelado acerca de Cristo e da vontade dele para a sua igreja nas Escrituras. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, nós lemos que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Este princípio deve guiar todos os aspectos da vida cristã e da vida da igreja. De acordo com este texto, qual deve ser o motivo para tudo o que fazemos na igreja? Deve ser esse, buscar a glória, buscar a grandeza, engrandecer Deus, exaltá-lo, agradá-lo, bendizê-lo. A palavra glória é traduzida do grego, que significa honra, louvor, adoração. E a tarefa mais simples, mais insignificante, servil da nossa vida pessoal, se ela deve ser feita com o propósito de trazer honra e louvor a Deus, quanto mais na igreja, na reunião da igreja, se é assim durante o dia a dia, porque os exemplos que Paulo dá é comer, beber, são coisas simples, são coisas muito básicas. E se isso deve redundar em glória a Deus, quanto mais numa reunião da igreja. Deve haver zelo, cuidado, deve haver essa procura para fazer tudo para a glória dele. Embora a maioria das pessoas concorde com este sentimento e que tenha este desejo, nós devemos perguntar como nós podemos saber se o que estamos a fazer na igreja é para honrar a Deus em vez de o desonrar. Como é que nós podemos saber se estamos a fazer avançar o seu reino ou a criar obstáculos, a atrapalhar? Nós podemos ter essa confiança apenas à medida em que nós nos submetemos à sua vontade revelada, isto é, a Escritura. Não há outro caminho de saber se estamos a fazer bem ou mal a não ser ler a Bíblia e deixar que a Bíblia nos confronte. No livro de Juízes está registado um dos períodos mais sombrios e trágicos da história de Israel. Em Juízes 17, versículo 6 e no capítulo 21, versículo 25, o autor deste livro apresenta o seu comentário sobre a razão desse período ter sido tão sombrio. E diz, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Agora, isto tem uma aplicação na igreja hoje. Em primeiro lugar,
pensando em Israel e culpar aquela terrível condição moral de Israel pelo facto de não haver um rei, isso é um pouco confuso, porque quando nós lemos a história de Israel e lemos os reis, as crônicas de Samuel, nós vemos que o declínio, a causa do declínio moral de Israel era, na maioria das vezes, culpa do próprio rei. O rei, a presença do rei não era um baluarte, não era uma defesa contra esse declínio moral. A confusão desaparece, contudo, quando nós percebemos que o rei deveria governar o povo de Israel, debaixo da autoridade de Deus e de acordo com a palavra de Deus. É por essa razão que nós lemos em Deuteronômio 17, versículos 18 e 19. Anotem esta referência. Deuteronômio 17, versículos 18 e 19. Para entender porquê desta reflexão acerca de cada um fazia, não, porque não havia rei, cada um fazia o que achava mais reto. Podem abrir lá e encontrar estas palavras. Quando se assentar no trono do seu reino, o rei de Israel, ele deverá escrever para si uma cópia, um traslado desta lei, num livro que estará diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida. Esse livro que estaria diante dele, esse livro, Deuteronômio 17, 18 e 19, esse livro que é a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, o rei deveria lê-lo todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Era isso que se esperava do líder da nação. Alguém que ouvisse o Senhor e que pudesse depois instruir o povo do Senhor. Então, à luz disto, à luz destes versículos, nós podemos entender, discernir o significado do que o autor do livro de Juízes ele pretendeu expressar. Por não haver uma autoridade no meio do povo e por meio da qual a vontade de Deus pudesse ser revelada, cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Agora, isso também se aplica à igreja hoje, nos nossos dias. Quando o único padrão infalível da vontade de Deus a respeito de como devemos proceder na sua igreja, que é a Escritura, é distorcido, quando esse padrão é distorcido ou negligenciado, não se faz aquilo que está escrito. Então, o resultado é que os líderes e os membros fazem o que é reto aos seus próprios olhos, o que acham melhor, cada um faz aquilo que quer. Outro texto importante, Provérbios 29, 18. Aqui nós encontramos a absoluta necessidade de liderar e ordenar a igreja somente de acordo com a vontade revelada de Deus nas Escrituras. Não havendo profecia, não havendo revelação, o povo se corrompe. A palavra profecia aqui, ela traduz uma palavra hebraica que significa visão, uma visão profética. Há versões que trazem a ideia de revelação, trazem a palavra revelação. O significado da palavra profecia, mais à frente, no versículo, ele é definido com a palavra lei. É um sinônimo. É um paralelismo sinonímico, é assim que se usava na literatura, na poesia hebraica. O significado é que onde não há revelação inspirada de Deus, as pessoas corrompem-se e perecem, elas sofrem. Esta é uma confirmação importante da verdade dos Juízes, do livro de Juízes, no capítulo 17 e 21. Na ausência da palavra infalível de Deus, o povo fará o que é certo aos seus próprios olhos e rapidamente se desviará. A igreja de Deus deve ser edificada e ordenada à maneira de Deus, não importa quão sincero seja o crente ou quão talentoso seja o líder, ninguém tem o direito de ignorar, de desprezar a vontade de Deus em relação àquilo que pertence a Deus, que lhe pertence, é dele, a igreja é dele. Esta verdade aplica-se especialmente à sua igreja,
Em Hebreus capítulo 8, versículo 5, nós lemos acerca de um aviso severo que Deus deu a Moisés a respeito da construção do tabernáculo, a forma como ele deveria construir debaixo da antiga aliança. No versículo 5, a meio do versículo, nós lemos: Deus instruiu Moisés quando ele estava para construir o tabernáculo, pois ele, o próprio Jesus, aqui uma manifestação de Cristo. E o capítulo 8 trata do sumo sacerdote, e é o próprio Jesus a falar. Vê que faças todas as coisas. Jesus a falar com Moisés. Apareceu-lhe uma aparição, um anjo do Senhor, uma cristofania, uma manifestação de Cristo. Algo visível, alguém falou com Moisés, da parte de Deus. Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Moisés foi advertido a aceitar o padrão que lhe foi mostrado em relação à construção do tabernáculo, que era apenas um tipo ou sombra da igreja. Com quanto maior temor e cuidado nós devemos aceitar a revelação de Deus nas Escrituras quanto à ordem da igreja. Quanto a este assunto, há razões suficientes para grande temor e reverência, especialmente entre os líderes, os pastores, os presbíteros, os que ensinam. Deus julgará aqueles que negligenciam a sua palavra para dar lugar às suas próprias capacidades de liderança ou às suas habilidades. E voltando ao texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Aqui Paulo expõe claramente qual deve ser o guia supremo para sabermos como se deve ordenar a igreja de Deus e nos conduzirmos nela. E o que é que Paulo escreve? Eu escrevo-te estas coisas para que fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus. A verdade profunda revelada neste texto é melhor declarada na forma da pergunta e resposta. E a pergunta seria: como saber como devemos nos comportar ou nos conduzir na igreja? E a resposta é esta: somente através do que está escrito nas Sagradas Escrituras. Nós não temos o direito de ordenar a igreja ou o seu culto de adoração de acordo com os nossos desejos, os nossos caprichos, ou os caprichos da cultura, ou os apetites do mundo, mas somente de acordo com o que as Escrituras determinam. Em Atos 2:42, encontra-se a primeira reunião registada da reunião da igreja, que está registada nas Escrituras, logo a seguir ao dia de Pentecostes. E nós aqui vemos os principais elementos desta reunião. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A palavra perseverar, ela denota a expressão adesão, ficar adepto, aderir. É a ideia de dedicação, estar dedicado a alguma coisa. O verbo está no tempo presente e denota ação contínua. Era algo que era feito continuamente. Perseveravam, dedicavam-se. Era algo contínuo. É o gerúndio. Perseverando. O verbo dá a ideia de algo que é contínuo, é algo que se faz constantemente. E a palavra doutrina denota instrução ou ensino. Tanto a salvação quanto a santificação começam com o ensino da palavra de Deus. Portanto, a exposição das Escrituras ocupa o lugar central da adoração. Também perseveravam na comunhão. A palavra comunhão denota relacionamento, parceria e participação. O cristão bíblico não comparece ao culto de adoração como um espectador, mas como participante da adoração, da oração e da comunhão. Eles também perseveravam no partir do pão. Isto pode se referir à partilha de uma refeição de comida nas casas ou à ceia do Senhor. O contexto sugere que é esta última, a ceia do Senhor, que eles celebravam regularmente. E se isto era importante, se a celebração da ceia do Senhor era algo muito importante para a igreja primitiva, a primeira igreja, também deve ser para nós. Como
nós não temos diretrizes claras acerca da frequência. Nós temos algo que é muito claro, que é fazer isto em memória de mim. E é para lembrar de Jesus. E a ceia ajuda a lembrar de Jesus. Partir o pão e beber o vinho ajuda a lembrar de Jesus. E essa é a centralidade da adoração, do culto. Ter elementos que nos levem a lembrar de Jesus, a olhar para Jesus. Eles perseveravam nas orações, e a palavra grega que aparece aqui é mais comum para a oração, e é falar com Deus, é essa conversa com Deus, e aparece várias vezes no livro de Atos, que conta a história da igreja, o seu começo. E se a igreja não considerava a oração como um item periférico, não era uma coisa, um acessório, se era algo também muito importante, uma das partes talvez mais importantes e significativas na adoração, quando a igreja se reunia, isso também significa que para nós também tem que ser algo muito importante, na vida de cada um e na vida da igreja. Concluindo, nós vivemos dias em que as Escrituras são muitas vezes postas de lado em favor das estratégias de plantação de igrejas. Irmãos, como eu tenho recebido livros e conselhos, como sabem que estamos a trabalhar na plantação de igreja e conferências e palestras, mas são tantas informações e são tantas estratégias e são tantos conselhos, metodologias de crescimento de igreja, de liderança carismática. É isto que tem abundado à nossa volta. Mas o único meio de corrigir essas coisas é crescendo no temor do Senhor. Nós precisamos reconhecer que a igreja pertence a Deus. Nós somos meros mordomos que foram chamados a fazer somente aquilo que o Mestre ordenou e revelou nas Escrituras. Nós não temos o direito de nos afastarmos do que está escrito, mesmo quando é desejo da multidão. Nós devemos procurar nos submeter ao que está escrito. Tendo dito isto, nós devemos também reconhecer que mesmo entre aqueles que buscam adequar a sua adoração, a sua reunião, a sua ordem de adoração às Escrituras, como nós estamos a fazer, e temos tido tanta dificuldade para fazer, haverá alguma variação de opinião. Irmãos, pessoas que amam tanto Jesus como nós amamos, ou pelo menos estamos a crescer nesse amor, elas vão divergir, elas vão achar que ainda assim nós não estamos a fazer o que é certo. E nós vamos achar que outras pessoas não estão a fazer o que é certo. Vai haver variações de opinião. Porque nós somos homens e mulheres falíveis, nós falhamos. E isto é algo que nós precisamos lembrar. Ainda que busquemos, há certas coisas que são muito claras, que não há discussão. Mas há elementos, há partes em que há opiniões diferentes e nós precisamos lembrar disso. Por isso precisamos aprender a andar de forma humilde, precisamos ser pacientes uns com os outros e ter um espírito ensinável. Isto foi escrito, esta frase foi escrita pelo nosso irmão Paul Washer, que tem treinado outros missionários, que tem pastoreado pastores, que tem auxiliado jovens pastores a plantarem igrejas, estabelecerem igrejas. Mas ele diz, lembrem-se, nem todas as coisas vão ser aceitas, nem todas as coisas, nem todas as opiniões vão ser unânimes. Vai haver algumas diferenças. Os pequenos detalhes são importantes, mas não tão importantes quanto a única grande verdade que nos deve guiar a todos quando consideramos a ordem da adoração e a nossa conduta na igreja. Essa grande verdade é que nós não somos inventores, mas mordomos. E nós não somos chamados para criar novas maneiras de fazer igreja, mas simplesmente obedecer ao que está escrito. Das Escrituras que nós estudamos hoje, que lemos, nós podemos escolher várias verdades importantes e princípios orientadores que devem ser aplicados à ordem de adoração na igreja. E estes são os princípios. Tudo o que fazemos deve ser feito no temor do Senhor. Não devemos esquecer que a igreja é de Deus e tudo deve ser feito à maneira de Deus. Nós devemos, número 2, devemos ter muito cuidado em saber que as Escrituras ordenam
o que elas ordenam em relação às prioridades e ordem da adoração. Nós nunca devemos fazer às custas das Escrituras o que é certo aos nossos próprios olhos ou aos olhos da nossa cultura. Está muito distante. Às vezes nós estamos distantes e a cultura ainda mais distante do que Deus quer. Número 3. Os principais elementos da nossa ordem de adoração devem ser, letra A, em primeiro lugar, a exposição da palavra. Este é o fundamento de tudo o que queremos e praticamos na igreja. B, oração. A oração não deve ser uma mera introdução às outras atividades, mas uma das principais atividades. Orações sinceras e congregacionais, bíblicas. A adoração, no sentido geral, tudo o que fazemos na igreja é um ato de adoração, incluindo a pregação. No sentido mais específico, a adoração envolve elevar os nossos corações e vozes a Deus no canto congregacional. É quando nós usamos os hinos, os cânticos, juntamos as nossas vozes e por isso os nossos corações para elevar Deus, exaltá-lo. Comunhão, letra D. Um dos grandes propósitos de nos reunirmos é nos edificarmos mutuamente através da comunhão. É aquilo que partilhamos. É a preocupação que revelamos uns pelos outros. É os serviços que nós prestamos uns aos outros. Letra E, a ceia do Senhor. As Escrituras não exigem que a ceia seja servida todos os domingos. É frequente o suficiente para que a morte do Senhor seja sempre lembrada por nós. Mas não tão frequente a ponto de se tornar algo trivial, banal, comum ou vulgar. Jamais banalizar esse momento e fazer sem a devida reverência, solenidade, importância. Letra F, contribuição. A generosidade é um lindo e revelador ato de adoração. Deve ser feito livremente e alegremente, sem manipulação, sem estímulo ou incitamento. Então, o cuidado de não chamar dízimo, não chamar uma obrigação a isto que é a contribuição. É um lindo e revelador ato de adoração. Quem é generoso, quem é liberal, quem contribui com a obra do Senhor de uma forma linda, bela, demonstra a generosidade, demonstra o amor e a importância que Deus e a sua obra têm para si. Então, repetindo algumas lições com a leitura deste texto. O que é que nós aprendemos sobre Deus ao ler 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 até 16 e todos os outros que nós lemos hoje? Deus é um Deus vivo e verdadeiro que se revela e está a edificar para si mesmo uma casa, a igreja. A casa é dele, a igreja é do Senhor. E que nós percebemos, que nós aprendemos é que Deus está a edificar a sua igreja. E o que é que nós aprendemos sobre pessoas? Nós aprendemos que as pessoas precisam ser ensinadas. Nós precisamos ser ensinados sobre como proceder, como nos conduzirmos na casa de Deus, como ser igreja. Então, eu repito estas aplicações que já fizemos no passado e que não há novidade nelas. Renovar o compromisso com a leitura da revelação que nos foi escrita, para saber como proceder na casa de Deus, como me comportar na família de Deus. E uma das formas mais práticas e eficazes de pôr esta aplicação na prática, torná-la real, é adotar um plano anual de leitura bíblica. É saber o que é que eu vou ler hoje, quantos capítulos da Bíblia eu vou ler hoje. É uma das formas de nós crescermos neste compromisso de honrar o Senhor, de adorá-lo como Ele quer, é conhecer a palavra dEle. Número 2, reconhecer com gratidão o privilégio que nos foi concedido como parte da igreja. Nós conhecemos e temos a verdade. E por isso nós precisamos orar, agradecer ao Senhor, por Ele nos ter revelado a verdade e fazer de nós baluartes, colunas dessa verdade. A verdade foi entregue à igreja. Jesus Cristo deu-se pela igreja. O Espírito Santo age no meio de nós. Ele deu-nos a verdade. Precisamos ter orações de gratidão, porque Ele nos revelou a verdade. Número 3, reafirmar diante do Senhor e dos irmãos a nossa devoção
à missão que o Senhor nos deixou. Torná-lo conhecido no bairro em que moramos, na cidade em que vivemos, no país a que pertencemos, neste continente, até aos confins da terra. Esta é a missão e temos que estar envolvidos nisto. É a nossa responsabilidade. Seja com as ferramentas do evangelismo explosivo, como hoje nós recordaremos à tarde, os grupos de descobrimento são ferramentas que o Senhor nos tem dado. O nosso testemunho pessoal, um folheto, um livro que apresenta Cristo. Lembrar que a Igreja é de Cristo e deve ser vivida à maneira dele. Nós acreditamos que para sermos uma igreja bíblica, uma igreja de Cristo realmente saudável, precisamos tê-lo no centro. Ele é a nossa esperança. Jesus é o nosso Senhor, em quem há fé e amor. Ele veio para salvar os pecadores. Jesus é perfeitamente paciente e longânimo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E Jesus irá voltar. Ele irá manifestar-se. É por isso que nós estamos a fazer algumas alterações às nossas reuniões, à forma como nós nos juntamos, para sermos mais coerentes. Então, no próximo domingo, se Deus permitir, começaremos às 10h30. Mas vamos ainda cantar um hino. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, que termina assim: Ele virá, e virá vestido de glória, com todo o seu poder. Voltará assim. Jesus voltará. E eu já ouvi o irmão Luís orar algumas vezes, a pedir isto ao Senhor. Algumas vezes hoje, na oração que fizemos juntos. Que o Senhor nos ache, que nos encontre fiéis quando Ele voltar. A procurar agradar. Ser amigo dele e sermos fiéis.